Quando a gente fala sobre servir a Deus, o que normalmente vem à nossa mente é fazer atividade dentro da igreja, ou atividade relacionada à igreja. Poucas vezes a gente se vê fazendo alguma coisa própria de secretário ou administrativo, dizendo assim: Senhor, eu te honrando com isso. Pelo contrário, a gente enxerga monotonia, chateação, a gente não vê algumas coisas do nosso trabalho com muita alegria, e eu vou mostrar hoje que tem razão para isso. Mas o meu ponto ontem foi dizer que muitas vezes nós dicotomizamos, eu usei essa palavra várias vezes, quem esteve aqui ontem ouviu, nós dicotomizamos a nossa vida de tal forma que a gente sabe direitinho o que fazer no que tange as coisas da igreja, mas a gente não sabe muito bem como honrar a Deus no contexto profissional. A não ser que envolva ética individual, isso a gente sabe, ser honesto, ser pontual, eficiente, não mentir, coisas dessa natureza, isso todo mundo sabe, ou colocar atividade espiritual dentro do trabalho. Eu dei exemplos ontem, eu falei assim, tem gente que acha que torna o ambiente de trabalho muito crente, muito agradável a Deus, se você coloca lá um monte de coisa, tipo reunião de oração de segunda-feira, evangelização, folheto na sacola de quem vai fazer compras, música de fundo, assim, gospel, para dar um ar assim bem crente. Quando a gente faz isso, a gente passa a impressão de que agora sim, eu estou honrando a Deus no meu trabalho. E raras são as vezes que alguém para pensar sobre a atividade profissional em si e como é que ela deve ser moldada por uma perspectiva bíblica. Eu quero falar disso Ontem eu só destruí, hoje, se Deus permitir, eu vou construir um pouquinho, mas é só um pouquinho. Eu vou botar o pirulito e vou tirar. E vocês vão falar assim, mas tinha mais tempo. Eu vou mostrar um livro muito bom para vocês continuarem a estudar o assunto, se vocês quiserem estudar mais. Mas é só um pouquinho. Hoje é só um trailer, tá? Aqueles 2 minutos e meio que você assiste com vontade de ir pro cinema. Hoje é só um trailer. Então, peço a sua paciência se faltar um pouquinho mais de tempo e de reflexão. Mas nós vamos jogar bastante informação aqui para depois você ponderar e pensar sobre como agradar a Deus no seu trabalho. Então, vamos ler Efésios capítulo 6, versos 5 a 9, e depois eu vou orar e nós vamos então iniciar. Efésios 6, de 5 a 9, diz assim: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja certo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem cuidado de nós, inclusive com trabalho, com sustento. Nós queremos retribuir, Senhor, o teu cuidado com vidas que combinam com uma perspectiva cristã do dia a dia. Ajuda-nos nessa noite. Dá-me condições de sintetizar ideias no tempo que eu tenho. Que os meus irmãos possam pegar essas coisas, essas verdades e processá-las, e mastigá-las e absorvê-las no decorrer da semana, para que isso frutifique, para que nós aprendamos a multiplicar aquilo que é bom. Nós pedimos isso porque nós carecemos de tua orientação. Então orienta-nos agora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para quem quiser, esse é um livro muito bom, chamado Como Integrar Fé e Trabalho, que fala muito mais do que eu vou falar aqui. Se você então quiser continuar estudando o assunto, essa é a dica que eu dou, tá bom? Hoje é o melhor livro sobre cosmovisão cristã, uma visão cristã do mundo na área de trabalho, tá? Então fica aí a dica, se você quiser depois eu passo os dados, é da editora Vida Nova. Vamos lá. O que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou falar de 3 pilares, 3 coisas que devem moldar a nossa visão de trabalho. Parece muito simples, mas todos aqueles que vêm de um contexto
teologia calvinista reformada, que é a tradição da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas outras igrejas, mesmo não presbiterianas, têm essa perspectiva. Eles têm primado por esse tripé: criação, queda e redenção. O que é esse tripé? Na verdade, é a história do mundo, mas só que vivenciada em tudo que você faz. Em tudo que você faz, você tem que ter em mente que Deus fez com um propósito, de um jeito, que hoje as coisas não funcionam segundo o propósito que Deus fez por causa da queda, mas que Deus redime pessoas para restaurar o propósito original que foi perdido no decorrer da história. Então, criação, queda e redenção são três pilares que visam integrar a nossa vida como um todo. E hoje eu vou falar de trabalho, a perspectiva bíblica, tá? Então, cosmovisão cristã aplicada ao trabalho norteia a nossa atividade profissional. O propósito original, a gente vai ver, está na criação, e tem algumas coisas importantes da criação que, embora seja narrado pouco na Escritura, fala muito de trabalho, e a gente precisa aprender isso. Depois, os desafios que a gente tem no trabalho. Não é à toa que trabalho é trabalho, e dá trabalho, principalmente por causa dessa palavrinha, desse momento da história chamado queda. E depois a gente vai focar a parte final nesse texto que eu li para a gente falar de redenção. Como é que nós vivemos à luz dessas realidades, sendo que nós somos remidos, resgatados por Jesus, tá? Só que eu sei, o que eu vou falar agora assim, me frustra, mas eu preciso dizer isso. Não é tão simples quanto uma palestra de 1 hora e agora resolveu tudo, pastor. Agora eu botei tudo nos eixos. Eu fui lá no sábado, ouvi aquele pastor lá, falou 1 hora, tal, peguei, agora tranquilo, mudou a minha vida. Por que não funciona assim? Porque uma visão cristã das coisas, ela leva tempo para acertar. Não é só intelectual, não é só apreensão de verdades, ela tem que sedimentar o nosso coração. Cosmovisão é aquilo no qual a gente anda todo dia, é o que está no fundamento da nossa casa, da nossa vida. Eu costumo dizer que quando a gente constrói uma casa, a gente gasta muito debaixo da terra, né? Ninguém vê, vai ter um monte de coisa debaixo da terra, mas aquilo lá precisa dar boa fundamentação para aquilo que a gente constrói. Então, cosmovisão é nesse sentido aquilo que está no fundamento. E por que eu sei que 1 hora hoje não vai mudar tudo? Porque cosmovisão acontece igual suco de maracujá. Leva um tempinho para decantar, sabe? Sabe quando você deixa parado um tempinho assim? Depois fica a água em cima? Então, é assim. Ele vai baixando. Você lê, ouve, fala, reflete. Aí você fala, agora está começando a fazer sentido. Leva um tempo. Por isso que a gente aprende algumas coisas na igreja, a gente ouve 1, 2, 3, 4, 5, aí você fala, acho que agora eu entendi. Na verdade, a gente não aprende da primeira. A gente acha que aprende da primeira, a gente fica super empolgado. Nossa, uma mensagem domingo foi muito boa. Mas não, vai levar umas 4, 5 vezes para você pegar. Porque funciona assim. Algumas verdades de Deus, elas precisam ser repetidas. É por isso que lá em Deuteronômio 6 fala que você ensina a criança como? Sentar, levantar, redor da mesa, no caminho. Você coloca cartaz na parede, você cria várias maneiras para que por repetição isso aconteça. Então, eu quero lançar esse desafio porque eu sei que algumas das coisas que eu vou dizer aqui podem fazer sentido, mas para que elas sejam o fundamento do seu caminhar, você vai ter que mastigar bastante. Isso eu não vou fazer, eu vou embora para São Paulo, depois eu vou terminar aqui. Você que vai fazer durante a semana. Mastigar. Bom? Vamos lá. Vamos começar com o propósito original do trabalho lá na criação. Primeira coisa importante que eu quero falar, relacionada ao que eu disse ontem, é que trabalho, de acordo com os reformadores da reforma protestante, trabalho foi resgatado como algo nobre, como uma vocação. Por que é importante eu dizer isso? Porque no tempo da reforma protestante, vocação era só religiosa. Quem é que era vocacionado? Quem era monge, quem ia para um monastério, por exemplo, ou um padre, né? Alguém que tinha um chamado especial de Deus. Mas ninguém falava assim, fui vocacionado para ser advogado. Esse ensinamento era estranho para as pessoas. Até que os reformadores começaram a dizer assim, olha, por que não entender que tudo aquilo que a gente faz é em obediência a Deus? Então Deus nos chama para trabalhar. Então eles começaram a resgatar essa ideia de trabalho com vocação. Por quê? Porque a Bíblia começa com Deus trabalhando. No princípio,
Deus trabalhou. Você nunca leu essa versão, mas é assim que fala. Embora o termo seja criou, Deus trabalha. O que ele faz coisas. Ele cria coisas. No princípio a Bíblia já fala de trabalho. Porque Deus faz, Deus cria, Deus produz. E Ele faz o homem para fazer coisas semelhantes. É claro que o homem não pode criar coisas do nada, como Deus faz. Mas o homem também, por ser imagem de Deus, ele também é criativo. Isso é próprio do ser humano. Nenhum outro animal tem isso. Ele é criativo, ele é engenhoso, ele cultiva coisas, ele gerencia coisas. Deus deu ao homem essa capacidade e ordenou para ele fazer isso: dominar, encher a terra, sujeitar. Lá em Gênesis 1 e 2. E nesses 2 capítulos ele deixou claro que ele queria que o homem espelhasse a Deus no trabalho. Olha que interessante. A gente normalmente não vai trabalhar na segunda-feira de manhã assim, então, Senhor, vou lá espelhar o Senhor. Normalmente essa mentalidade não está na gente. Mas Deus queria que, inclusive no trabalho, nós espelhássemos o nosso Deus. Nós refletíssemos o nosso Deus. Porque, afinal de contas, nosso Deus é um Deus de trabalho. Jesus falou isso. Lá em João 5,17 ele fala assim: o meu Pai ainda trabalha. E ele também. Ele tinha uma obra a fazer. Então esse conceito de Deus como trabalhador é importante para a gente resgatar. Tem mais. A ordem para trabalhar, ela está embutida na criação. Portanto, ela não é uma maldição. Muitas vezes a gente fala de trabalho como sendo uma maldição. Mas antes de se tornar maldito, o trabalho estava presente na história do ser humano. Portanto, trabalho não é maldição. Trabalho é algo feito por Deus na criação, que, como a gente vai ver, depois ganha um caráter amaldiçoado. Mas em si mesmo não é maldição. Olha só, tal é a sua dignidade, que trabalho não é o que você faz para viver, mas o que você vive para fazer. É interessante isso, porque normalmente a gente está acostumado a olhar para trabalho como sendo o meu ganha-pão. A gente fala assim. Mas na verdade, trabalho não é só o que você faz para sobreviver. Trabalho deveria ser aquilo para o qual você vive. Atenção, eu não estou estimulando que nós sejamos pessoas que idolatram nossa profissão ou nosso trabalho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o entendimento de que o ser humano foi feito para produzir. E lembra, ontem eu disse, eu vou repetir, eu não estou falando só de trabalho remunerado. Aqueles que são aposentados, ou trabalham em casa, ou fazem trabalho voluntário, também vale os princípios que eu estou dizendo aqui. Deus fez a gente para produzir. É por isso que é compreensível quando você vai visitar uma pessoa mais velha e ela fica triste, e você pergunta por quê. Ela fala assim: parece que eu não consigo fazer mais nada. O ser humano foi feito para produzir. Ele foi feito para trabalhar. E é digno isso, é honroso isso. E nós precisamos resgatar isso. Inclusive, não só alguns tipos de trabalho, todos os tipos de trabalho são dignos. Esse é um conceito que a gente tem que lembrar, porque ele não é comum no nosso meio. Quer ver por que ele não é comum? Porque nós herdamos um conceito grego de que trabalho intelectual vale mais do que trabalho braçal. Esse é um conceito grego. Aristóteles disse que nem todo mundo nasceu para ser filósofo. Alguns nasceram para ser escravos. Quer dizer, não conseguem fazer nada que exija cabeça. E essa divisão marca a nossa sociedade ocidental. Tanto é que quem é que normalmente ganha mais? Ou se não ganha, fica frustrado? É quem tem o melhor nível educacional. É assim, quanto mais você estuda. Inclusive a gente diz isso para os nossos filhos: meninos, tem que estudar, menino, senão vai ser nada na vida. Porque nós estamos numa cultura que é marcada por trabalho intelectual e trabalho braçal como sendo desprezível. Mas olha que curioso. No princípio, Deus criou um jardim. Deus é um jardineiro. No princípio, fala que Deus plantou um jardim e colocou o homem lá. E Deus fez o homem do barro, portanto ele também era oleiro. Além de jardineiro, ele era oleiro. Olha só as profissões que Deus escolheu. Aí vem o Filho de Deus, encara esse barulho, vai ser filósofo, não é possível. Não, carpinteiro.
que está acontecendo? Deus está mostrando para a gente que trabalhar com as coisas desse mundo, por mais que sejam materiais, não tem nada de mal nisso, pelo contrário, isso é honroso. Mas a gente perdeu isso de vista. A gente perdeu isso de vista. Tanto é que a gente entende que se a pessoa está fazendo trabalho mensal, a gente nem valoriza. Isso é errado. Se trabalho é vocação, e eu estou dizendo que a tradição da nossa igreja entende assim, então a gente precisa trabalhar conforme quem nos chamou para trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente usa essa palavra, as pessoas na sociedade usam essa palavra vocação e não prestam atenção nas implicações dela. Por exemplo, certa vez eu entrei no consultório de um médico e disse assim: você, o que você está fazendo? Na época eu era seminarista. Eu estou estudando para ser pastor. Nós dois, nosso sacerdócio. É uma vocação, né? Ser médico também é uma vocação. Aí depois eu pensei sobre isso e falei assim: engraçado, se é uma vocação, por que não presta atenção em quem me chamou? Se é vocação, tem que prestar atenção em quem chamou. Senão não tem sentido ser vocação. Vocação significa alguém te convocou para fazer. Se é vocação, você tem que dar ouvidos para quem te chamou para fazer. Mas não era assim que ele pensava em vocação. Ele entendia assim que era sacrificial, mas era sacrificial da minha parte, entendeu? É eu que estou duro aqui. É eu que penei na faculdade lá 8 anos. Mas olha só, nós perdemos de vista a ideia de que Deus nos chamou para trabalhar. E Deus nos chamou para quê? Para cultivar, para desenvolver as potencialidades da criação. Isso é santo e justo. É interessante isso, porque a palavra cultura na nossa língua, normalmente ela não tem não é usada nesse sentido com muita frequência. A gente entende cultura muito mais como aquilo que é popular, aquilo que as pessoas fazem, que é típico de uma região. Mas na verdade cultura é o fruto do seu desenvolvimento. É por isso que a gente fala de apicultura. É você criar, cultivar, desenvolver, fazer com que algo chegue à potencialidade que aquilo tem. Deus nos colocou no jardim e disse: cultive. Ele colocou Adão no jardim, e lá em Gênesis 2,15 ele fala que colocou Adão no jardim para o guardar e o cultivar. Portanto, o cultivo é produzir aquilo que Deus colocou na nossa mão, levar aquilo às suas potencialidades. É por isso que, uma vez eu estava falando para alunos universitários na área de arquitetura, e eu falei para eles assim: olha, infelizmente vocês não conseguem fazer nada de bonito. Aí eles olharam assim para mim e estavam formando na faculdade, né? Imagina. Eu falei: não, infelizmente vocês não têm essa capacidade de saber. Lá nem vocês não conseguem fazer nada bonito. Por quê? Porque beleza não se cria, beleza se evidencia. Deus fez tudo belo. O que vocês fazem só mostra para os outros como é belo. Aí você sabe. Que o que eu tentei mostrar para eles é: faça aquilo que é próprio da sua profissão, mostrar a beleza das coisas. Você não vai criar beleza, você só vai mostrar como o belo é belo. E a gente gosta de ver algo bem desenhado, bem arquitetado, não é? Povoar uma região com o propósito de desenvolvê-la, é isso que é civilizar. Lembra? O texto lá de Gênesis fala: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A ideia de que estamos povoando uma região com o propósito de desenvolver essa região. Isso é civilizar. E é assim que Deus fez sempre com os seus reinos. Ele faz isso também no reino de Deus. Ele cria, ele traz pessoas à vida através de novo nascimento e lhes faz desenvolver. Por isso que a igreja está sendo edificada. E esse é o reino de Deus. É assim que Deus faz. Deus faz civilização. Nós somos uma civilização espiritual. E Deus pede que nós façamos o mesmo com a sua criação. Qual é a nossa postura em relação à criação? Esse autor que eu li, ele dá uma ilustração muito bacana. Ele fala: a gente não pode nem exagerar no cuidado das coisas da natureza, nem depredá-las sem consciência. Uns são os guardas florestais, aqueles que dizem que você não pode arrancar uma folhinha, senão acontece alguma coisa. São os extraprotetores, não é? Deus não fez esse planeta e não nos colocou nesse planeta para a gente tratá-lo como se fosse divindade. Isso é da nossa cultura, tratar o planeta como se fosse uma divindade. É por isso que você não pode mexer, não pode explorar. É por isso que nada disso parece que é permitido mais na mentalidade daqueles que são verdes, lá pela pensão. Todo mundo é verde. Mas por outro lado também, nós não fomos feitos para pavimentar o jardim. O jardim é para produzir aquilo para o qual ele foi feito, não virar asfalto.
A ideia aqui é apenas uma analogia para dizer que nós temos que lembrar que o que Deus colocou em nossa mão tem que ser tratado com mordomia. E lembra, mordomia é uma palavra que perdeu-se o aspecto assim bíblico, porque para nós mordomo hoje é aquele de filme que usa gravatinha, borboleta e atende a porta. Não, na Bíblia o mordomo era como se fosse o administrador, era o gerente da loja, aquele com quem Deus passa a chave e fala assim, cuida aí. No final do dia a gente separa. Na verdade nós recebemos a chave da loja para cuidar dela, e no final do dia Deus vai falar assim, como é que você cuida? Deus então nos dá essa incumbência de cultivar aquilo que Ele trouxe para que nós saibamos produzir o que há de melhor. Agora, tem uma coisa que chamou muito a minha atenção quando estava refletindo sobre esse assunto, falando na igreja onde eu pastorei. É que a gente perdeu de vista essa palavra. Olha só, precisamos resgatar o sentido de serviço quando atribuído ao nosso trabalho. Já prestou atenção em como você usa essa palavra e nem pensa no significado dela? Você fala assim, esposa, se for abrir amanhã 5h30, você está assim com sono, que você não enxerga até 3, assim, então cansado você está. Fala assim, estou indo para o serviço. Se você se lembrasse que serviço significa desprendidamente atender às necessidades do outro, você não falaria mais a cara. A gente usa a palavra serviço para trabalho e esquece que ela é uma boa palavra, só que a gente não fala com gosto. Entendeu? Eu vou para o serviço. Olha só que alegria de servir. Nós perdemos de vista isso. Se é serviço, então tinha que ter um espírito de quem está querendo suprir as necessidades do próximo. Inclusive, aí uma coisa que é inovadora no nosso contexto. Normalmente a gente pensa em serviço muito mais como aquilo que o trabalho, aquilo que eu sonho em fazer, não em aquilo que eu preciso fazer para atender a necessidade do outro. Um tempo atrás eu estava falando lá na igreja sobre esse assunto, na igreja onde eu pastorei, e eu disse assim para eles: se você fizer um teste vocacional em que você destaca assim as suas habilidades de cuidar da natureza, de cuidar, você se importa com a natureza, o que vai dar no final do teste vocacional? Vai dar alguma coisa assim do tipo arquiteto paisagista. Bonito? Nunca dá gari. Nunca dá gari. Mas gari é necessário. É necessário. A gente precisa de gari. Mas não, mas arquiteto paisagista é bonito, é chique. Eu estudo, eu faço pós, entendeu? Então a gente tem muito mais de desejos, de sonhos, do que entender que trabalho é serviço meu para o próximo. É eu fazer aquilo que atende à necessidade do outro. A gente perdeu isso de vista. Trabalho só é vocação se for serviço a outros, não realizado para nós mesmos. Quando nós fazemos para os outros, isso é, trabalhamos para o bem dos outros, nós somos como máscaras de Deus para o bem-estar do próximo. Essa é uma frase de Lutero, muito legal. Ele teve essa sacada de dizer assim, que quando Deus usa alguém para servir você, quando você levanta de manhã e vai comprar aquele pãozinho que alguém já acordou antes que você fez, e aí você abre o leite que alguém já tirou há algum tempo, e aí você prepara aquele café que alguém já colheu, torrou, moeu, tudo isso que acontece ao nosso redor, no mero ato de tomar café da manhã, você lembra que cada cuidado dessa outra pessoa para contigo é Deus cuidando de você. Só que Deus usa máscara, não aparece. Então Ele usa eu e você para servirmos as outras pessoas. E esse serviço para com os outros é Deus cuidando da gente. É por isso que um crente corretamente fala assim para o doutor: doutor, muito obrigado, viu? Graças a Deus eu estou melhor. O doutor fica mordido, porque foi graças a ele na cabeça dele. Mas ele está certo dizer, viu, doutor? Graças a Deus. Eu sei que eu sou você, doutor, mas foi Deus, entendeu? Foi Deus. Senso de propósito, essa perspectiva macro de onde nosso trabalho se encaixa dentro de Deus, isso muda a atitude do nosso trabalho. O que eu estou dizendo aqui nesse primeiro ponto é que a gente precisa ter essa perspectiva de criação, do propósito de Deus no trabalho, para que a gente não veja o trabalho como sendo meramente enfadonho, chato, mal necessário. Deus não fez trabalho para isso.
Mas trabalho dá trabalho. E tem uma razão para isso. Tem uma razão para isso. A queda trouxe maldição sobre aquilo que nós produzimos. Lembra que lá em Gênesis 3, Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Ela vai produzir cardos e abrolhos, ela vai dificultar a extração do fruto dela. Vai dificultar com que você tenha o resultado do seu labor. Por isso que é com o suor do rosto. Essa maldição divina, então, não transformou o trabalho em algo mal, mas evidenciou os empecilhos que o pecado trouxe para o sustento da vida. É verdade. Então, eu entendo se você disser assim: pastor, olha, não reclamo se o trabalho que Deus me deu não, mas ela cansa muito. Claro, cansa mesmo. Cansa muito. Deus disse que é cansar. Ele disse ficar muitas vezes esgotado, porque o trabalho está marcado por essa maldição de Deus. O trabalho ficou quase infrutífero. E é interessante que eu destaque isso, porque às vezes, de noite, quando a gente é mais jovem, a gente é assim, impulsionado pelo professor, pela professora da faculdade, a entender assim que eu vou chegar lá fora e vou transformar um mundo. É só eu entrar no mercado de trabalho e beber agora. Eu estou com gás tudo. Normalmente a moçada que sai da faculdade, eles estão tão pilhados, como se diz, tão empolgados, que ele diz: não, agora vai para frente, agora eu quero ver. Todo discurso que eu ouvi de formatura lá no Mackenzie, na Universidade Mackenzie onde eu trabalhei, sempre os professores diziam para os formandos: eu sei que vocês são uma ótima geração, vão fazer o Brasil melhor. Sempre tinha aquele discurso assim, de levantar a moral da moçada. Aí a gente vai para a realidade, o que acontece? A gente tem uma bucha de frustração. Por quê? Porque parece que os frutos não vêm, parece que só tem cardos e abrolhos. Então muita gente que tinha sonhos espera uns 15, 20 anos. Você conversa com a maioria que já está no mercado de trabalho há um certo tempo e ele já está mais calejado, assim, não é empolgado, entendeu? Ele vai no trabalho, vai pelo chão, assim, ele sabe que não é fácil. Por quê? Porque ele teve ducha e queda todos os dias do seu trabalho. Ele compreendeu isso. Eu costumo dizer assim que, para quem é muito desanimado com o trabalho, eu preciso falar para ele sobre a doutrina da criação do trabalho. Para ele falar assim: nossa, eu perdi isso de vista. Mas quem é empolgado demais, e às vezes eu falo sobre esse assunto, e o pessoal fala assim: pastor, foi ótimo, fala para essa palavra mesmo, porque eu amo o que eu faço, viu? Eu amo. Aí eu preciso falar para ele sobre queda. Tem queda na história. Sim, é frustrante. Que bom que você ama, mas não é verdade que é um mar de rosas. É penoso. É penoso. E é normal ser penoso porque o trabalho ficou infrutífero, quase infrutífero. A gente se sente inútil para transformar o mundo. Mas a posição não deveria ser nem de idealismo nem de ceticismo. Normalmente a gente cai por um dos extremos. Idealista é aquele que acha que realmente vai fazer acontecer, vai fazer diferença. Mas tem aquele que é cético. E às vezes a gente é cético em relação a muita coisa. Quer ver? Eu não vou entrar no assunto, mas vou dar um exemplo. Se eu falo de política para a maioria de vocês, vocês assim, não acredito em mais nada. Isso é ceticismo. É a gente dizer assim: não tem jeito. Às vezes a gente encara trabalho assim: eu só vou fazer o que eu tenho que fazer, mas não melhora. Aquela empresa lá não dá. Não dá. É só porque eu tenho que ganhar o meu pão, entendeu? E a gente, às vezes, cai nesse outro extremo de ceticismo, porque a gente tem muito dessa perspectiva de queda. Agora, olha que interessante. O que está por detrás de quem tem uma perspectiva empolgada, meio idealista? Muitas vezes, ele tem razões egocêntricas. Quase sempre, ele tem razões egocêntricas. Às vezes, ele não percebe. Mas eu aprendi uma coisa muito legal com a história de Babel. E eu quero rapidamente lembrar.